Beleza, galera? Bem-vindo a mais uma aula do canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre definição de função e também vou trazer três conceitos que são domínio, contradomínio e imagem da função, certo? Lembrando aí que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e espalhe aí o conteúdo para seus amigos, certinho? Então vamos lá para a aula. Então tá aqui, ó, fiz uma apresentação para vocês e vamos colocar, ó, definição de função. Dados dois conjuntos não vazios, certo? A e B, e aí a gente sabe que para nomear um conjunto tem que ser letra maiúscula, né? Então, dois conjuntos A e B que não são vazios. Diremos que há uma função de A em B, então o conjunto A está relacionado com o conjunto B, está associado ao conjunto B, se e somente se. Agora vem a definição, certo? Primeiro, aqui eu só falei que os conjuntos não podem ser vazios. Cada elemento de A, cada elemento do conjunto A, estiver associado a um único elemento do conjunto B. Então, ó, eu tenho que pegar um elemento de A e associar a um único elemento de B. Então, aqui, ó, esse um único faz toda a diferença, certo? E aí eu coloquei 4 exemplos aqui para a gente entender quando é e quando não é função, certo? Então, vamos lá. Ó. Primeiro exemplo. Eu fiz esse diagrama aqui, ó. Olha a definição, olha o que está de amarelo. Cada elemento de A estiver associado a um único elemento de B. Então, ó, o 1 está associado com 5. O 2 está associado com 6. O 3 não está associado com ninguém. Então, feriu essa definição aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente justifica. Por que não é função? Não é uma função de A em B, pois o 3 que pertence a A, o 3 que está aqui, ele não está associado a B. Então, esse exemplo não é função por esse motivo. Existe um elemento de A que não está associado a B, certo? Vamos para o próximo exemplo. Aqui, ó. O 1 está associado com 5, o 2 está associado com 4 e o 2 também está associado com 6. Isso aqui já fere a definição de função, porque a definição é clara. Cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Embora o 3 esteja associado com 5 aqui, ó, isso aqui também não é função, mas por um motivo diferente em relação ao anterior. Então, ó, não é função de A em B, pois o 2 que pertence a A, o 2 que está aqui, ó, ele está associado a dois elementos de B. E ele teria que estar associado a um único elemento, certo? Bom, já vi dois exemplos que não são. Agora vamos ver dois exemplos que são funções, certo? Então, tá aqui o diagrama. O 1 está chegando no 4, o 2 está chegando no 5 e o 3 está chegando no 6. Todo mundo do A está chegando no B uma única vez. Então, isso é uma função de A em B. Para a gente não ficar escrevendo toda hora é função de A em B, ó, então esse função de A em B pode ser trocado por uma simbologia matemática, que a gente usa assim, ó, F, dois pontos, A, setinha B. Isso daqui é a mesma coisa que função de A em B, certo? Então esse F está dando o nome da função, então é a função F, certo? A função F que está associando os elementos de A com os elementos de B. Toda vez que eu defino uma função de A em B, eu consigo definir três coisas importantíssimas dentro de uma função, que são o domínio, o contradomínio e a imagem. Então vamos ver. Quem é o domínio? O domínio é o conjunto de partida, é de onde está saindo, ó. Não é uma função de A em B. Então quem está mandando na função é o A. Então, ó, o domínio da função f, ó, esse fzinho aqui é porque aqui está f, ó. Geralmente, para a função, a gente usa a letra F, G, H, geralmente essas três. Tá? Então, ó, se aqui é F, aqui é F. Então, ó, o domínio da função F, ou o domínio de F, a gente lê, é o conjunto A. Todos os elementos de A. Eu poderia simplesmente escrever o A aqui, ó, ou colocar os elementos, que é 1, 2, 3. Lembra que em conjunto os elementos têm que ser separados por vírgula ou ponto e vírgula, e eles têm que estar entre chaves, beleza? O contradomínio. Bom, se o domínio é quem manda, o contradomínio é quem está recebendo. Então, ó, quem é que está recebendo as setinhas que estão saindo do A? É o conjunto B.
Então, quem é o contradomínio? Quem está recebendo. Função de A em B. Aqui já está escrito, ó, o A é o domínio, o B é o contradomínio, certo? Então tá aqui, ó, contradomínio, ó, CD de contradomínio. O contradomínio de F é o conjunto B. E o conjunto B quem tem? 4, 5 e 6. Deixa eu arrumar aqui. Arrumei aqui, ó. Então, ó, contradomínio, todo mundo que está no B. 4, 5 e 6. E a imagem? Então tem um terceiro componente aí que a gente define numa função, que é o conjunto imagem. Quem é a imagem? Então, vamos diferenciar a imagem do contradomínio. O contradomínio é formado por todos os elementos do conjunto B. É o conjunto B inteiro. A imagem é só os elementos do conjunto B que foram atingidos. Ó. Então, quem foi atingido aqui no conjunto B? 4, 5 e 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a imagem de F, como foi atingido todo mundo, eu vou colocar o Bzinho aqui, ó, que é 4, 5 e 6, certo? Então, nesse exemplo, eu tenho a imagem igual ao contradomínio. E depois a gente vai ver que isso é uma função sobrejetora, mas isso é uma propriedade específica das funções, certo? A gente vai ver depois. Nem sempre a imagem é igual ao contradomínio. Aí eu coloquei mais um exemplo para a gente ver essa diferença. Então vamos lá. Antes de ir para o outro exemplo, eu coloquei aqui a lei de formação da função. Porque olha o que está acontecendo. Ó. O 1 está saindo e indo para o 4. O 2 está saindo e indo para o 5. O 3 está saindo e indo para o 6. Se você perceber, do 1 para o 4 aumentou 3, do 2 para o 5 aumentou 3, e do 3 para o 6 aumentou 3. Então, o que essa função f está fazendo? Ela está pegando qualquer elemento de A e está somando 3. E aí eu estou achando a resposta aqui no B. Ó. Então, eu poderia escrever a lei de formação dessa função de duas maneiras. Ó. F de x, então o x é o elemento do A, certo? É igual a x mais 3. Ou também poderia escrever y. Y é igual a x mais 3. Só que o y é um elemento do B. Então, ó, o x é um elemento do A, o y é um elemento do B. Certinho? Então, guarda isso. O outro exemplo que eu ia mostrar para você, ó. Então tá aqui, ó. O 1 está chegando no 3, o 2 está chegando no 6 e o 3 está chegando no 9. Todo mundo do A chegou no B uma vez só. Então, isso é uma função de A em B também. Então, vou escrever assim, ó. É uma função de A em B, certo? Vou definir o domínio. Quem é o domínio? Conjunto A, de onde está saindo as setas. Então, domínio é A, que é a mesma coisa que 1, 2, 3, certo? Poderia escrever simplesmente só o A, ou poderia escrever só 1, 2, 3, tanto faz. Contradomínio, quem está recebendo as setas é o conjunto B. Então, o conjunto que está recebendo as setas é o contradomínio. Então, ó, 3, 4, 5, 6 e 9. Todo mundo do B faz parte do contradomínio. Então, poderia ter colocado só o Bzinho. E aqui vem a diferença. Ó. A imagem são os elementos de B que foram atingidos. Então, ó, quem foi atingido? O 3, o 6 e o 9. Então, a imagem ó, é só o 3, 6 e 9. Percebe que aqui nessa imagem eu não posso colocar B. Por quê? Porque não foi todo mundo do B que foi atingido. Foram só 3 elementos. Então, se você comparar esse exemplo com o exemplo anterior, no exemplo anterior, a imagem era exatamente igual ao contradomínio. Nesse exemplo aqui, a imagem é diferente do contradomínio, certo? A imagem só tem 3 elementos e o contradomínio tem 5 elementos. Tranquilo? E agora vamos ver a lei de formação dessa função. Bom, será que dá para enxergar? Vamos ver. Ó. Do 1 está saindo para o 3. Do 2 está saindo para o 6. E do 3 está saindo para o 9. Ou seja, ele está pegando o elemento do A e está triplicando. Então, ó, como é que vai ficar? Ó? F de x é igual a 3x. Porque se eu pegar ó, 3 vezes 1, dá 3. 3 vezes 2, dá 6. E 3 vezes 3, dá 9. Então eu posso escrever essa função como f de x igual a 3x. Ou escrever assim, ó, y igual a 3x. É a mesma coisa. Certinho?
Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para o canal crescer cada vez mais e você ir pegando as manhas aí da matemática, certo? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.